Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Torminha, aqui do Cartório em Gestão. Bem-vindos ao episódio 42. Hoje, na nossa jornada, a gente vai discutir de uma competência muito importante, a competência financeira. E aí eu tenho uma pergunta séria para te fazer. Você sabia que sua equipe pode estar dando descontos, aí eu falo entre aspas, para os clientes todos os dias sem autorização e sem você perceber? Não estou falando de má fé ou de roubo. Eu estou falando de esquecimento. No cartório, tem que pagar repasse ao Tribunal de Justiça. Todo dia você já sabe o selo, você já sabe quais são os fundos, você já sabe o que vai ser provisionado. Então, tem estruturas de alguns tribunais de justiça que já cobram direto, já faz o split dos fundos, tem outros que não fazem, que aí você paga no final do mês, tem outros que você compra o selo pré-pago. Então tem várias formas de acontecer, mas isso aí você já sabe até na segunda casa decimal qual que é esse valor. Mas e se sua equipe cobra 1 centavo a mais do cliente? 1 centavo a menos? Adivinha quem paga a diferença para o Estado? É o seu bolso ou o seu lucro. Então hoje nós vamos falar sobre a formação de preço de emolumentos. Como garantir que o dinheiro que deveria entrar realmente entre. Então o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é a composição de preço, pessoal. No mercado comum, o dono da padaria, quando ele vê um aumento do ovo ou um aumento da farinha, ele vai lá e aumenta o preço do pão. O mercado de cartório, ele não tem elasticidade no preço, porque é um preço regulado. Isso é regulamentado pelo Tribunal de Justiça e existem determinações específicas sobre esses valores. Por causa disso, muitos titulares acham que não precisam fazer gestão de preço. Afinal, o preço já vem pronto do tribunal. Isso é um erro fatal. Cobrar no cartório não é olhar a última linha da tabela, é olhar a composição. Então, quando você faz a escritura, o preço não é só o valor do ato. Existe o ato principal, existe a taxa de processamento eletrônico, existe uma materialização, uma desmaterialização em algum ponto, a busca, o arquivamento das cópias, os selos. O preço é um combo. Então não é somente um ato. Então não trate dentro do cartório ato por ato, mas trate atividade, trate um combo. Então como é que é o problema que a gente tem que resolver? É aquele escrevente que já tem um hábito que ele está reverberando, que é a conta de cabeça. Então, qual é o erro que suga o lucro dos cartórios nos primeiros 100 dias? É deixar o escrevente fazer essa conta de cabeça. O escrevente atende o cliente rápido, quer se livrar logo da fila, entra no sistema, lança apenas o ato principal, aí ele esquece de lançar as 4 páginas de arquivamento. Ele esquece de cobrar a diligência. Ele esquece de cobrar a averbação acessória. Aí o cliente vai embora feliz, afinal, ele foi lá, pegou, fez o ato rápido, foi embora, acabou. Mas no final do mês, quando o contador vai fechar seus números e enviar a fatura dos fundos, você vai pagar a tabela cheia. E aí aqueles R$ 15 que seu funcionário esqueceu de cobrar no arquivamento, vira um prejuízo. Um selo que ele não cobrou da forma correta se torna um prejuízo. E lembre-se, não é só o prejuízo, você não está deixando de ganhar dinheiro só, você ainda está pagando os fundos em relação a esse selo. Então deixa a cobrança parar, não pode deixar ela dependendo da memória. Você tem que conseguir criar uma metodologia para se resolver. E aí a solução que eu trago para vocês hoje é um checklist de composição de atos. Tá? Então, o que são as instruções que eu quero que vocês pensem? Você customiza a tabela de conferência, já determina, começa pelo ato que mais acontece. E aí você vai, lembra de Pareto, a gente já falou da curva Pareto, 80-20, comece pelo que tenha mais frequência, para você já confirmar e resolver. Imprima e cola para os funcionários. Trava o sistema, se possível. Se o seu sistema é capaz disso, faça uma trava para olhar. Ou oriente que o seu substituto já saiba especificamente para não ter erro em relação a isso. Audite semanalmente. Semanalmente é algo que você vai ter que reverberar sempre, mas pessoalmente eu acredito que você diariamente você tem que pegar um ato e fazer a verificação disso. Faz uma auditoria cega. 1, 2 ou 3 atos.
porque isso vai criando a cultura para você resolver. E dentro de um dashboard, começa a monitorar o dashboard. Algumas regras importantes. Autorização para isenção. Ah, não, é um ato isento, sem valor econômico. Isso o escrevente não tem a autonomia de fazer sozinho. Então, dentro da matriz RACE, se tem alguma diferenciação de valor, isso você joga para o substituto fazer a análise disso ou para consultar com o titular. Isenções legais, como LGPD e gratuidade, uma atenção especial a isso, gente, para não gerar custo em relação a isso. E dentro do contexto do que a gente já discutiu, eu deixei aqui também para vocês a matriz RACE, é importante a gente visualizar, a estrutura do POP, atualizar ela, e o DRE gerencial para você controlar esse tipo de questão. Aqui na tabela de conferência eu falo sobre a questão do ato, e aí você começa a determinar o combo, gente. Quais são os itens que tem, quais são os obrigatórios, quais são condicionais, e aí você começa a compreender uma estrutura de bloco. E essa estrutura você vai poder imprimir, você vai poder entregar para que seus funcionários vejam. Uma escritura de inventário, um reconhecimento de firma, uma autenticação de documentos. Aqui a gente vai colocar os 5 processos, um procedimento para você fazer auditoria diariamente desse processo, semanalmente, se você preferir. Eu te sugiro diariamente você fazer alguns atos de forma aleatória para conseguir confirmar. E aqui uma estrutura de um dashboard, como que você pode desenhar para visualizar isso, tá, gente? Para que você consiga compreender se o reconhecimento de firma foi auditado, se a autenticação foi auditada, se a escritura de compra e venda, se o inventário, se o registro de imóveis, se o proclamas do casamento. Esses detalhes, gente, você tem que compreender a sua realidade, mas não deixe de fazer, para que você não perca margem nesse tipo de questão, tá bom? Então, gente, a solução não é brigar com a equipe, a solução é criar um método à prova de esquecimento. Então, você vem com a tabela e já mostra isso. Pensa na lógica de uma rede de fast food. A pessoa chega no caixa com os itens e te oferece o combo número 1. No cartório, a gente vai começar a montar combo. Padroniza o pacote, senta com TI, com uma pessoa mais experiente, defina, compõe especificamente isso dentro do sistema, justamente para puxar um produto já com os selos específicos. Trava o sistema, se seu sistema de informática permitir, cria pacotes fechados. Quando o escrevente clica escritura de compra e venda, o sistema já deve puxar automaticamente o arquivamento básico, as buscas padrão, ele vai trabalhar e começar a tirar da cabeça isso, e aí voltando ao episódio que a gente falou, o 39, sobre RPA de automatização, acho que foi o 40, 39 ou 40, que é justamente isso. Esse é o tipo de coisa que você tem que automatizar, que a partir do momento que você automatiza, você tira a variável erro e consegue dar velocidade no atendimento. Então, como entregável hoje, o que eu peço a vocês? Auditar o balcão. Então, eu preparei essa tabela, está disponível, vocês já sabem. A tabela está disponível para vocês no grupo de WhatsApp, aqui está o QR Code, vocês podem entrar lá, entram no Google Drive, puxem as informações, puxem os dados, que acho que vai facilitar para vocês conseguirem visualizar esse procedimento e a composição desses combos. Não perca dinheiro por esse tipo de coisa. Você tem que gastar energia para conseguir mais cliente, para melhorar seu atendimento, melhorar a sua serventia, mas não cabe você perder dinheiro, você perder com o jogo ganho. Porque nesse momento o cliente entrou, o cliente pagou a guia, o cliente requereu o ato e você vai estar deixando de ganhar dinheiro por simplesmente não parar para gerar os combos desses atos. Então, cuide bem disso, porque caixa é rei, gente. Faturamento é ego e caixa é rei. Muito boa essa parte de competência financeira. De fato, é onde eu tenho mais conforto para falar com vocês. Estou à disposição, estou lá no grupo de WhatsApp, ou pode acessar pelo Instagram, no Cartório em Gestão. E peço, se você ainda não nos segue, por favor, segue aqui o canal do YouTube.
Tá bom? Um abraço, um ótimo dia.